salvo caiam por acidente, por descuido, dentro d'água e os peixes assim vão devorá-los. Mas uma mayfly, por exemplo, ela tende a ficar na superfície esperando as asas assim enrijecerem para poder alçar voo e começar o acasalamento. Um outro período que nós também exploramos, mas já com um padrão chamado mosca seca. Muito bem. Quanto nós podemos explorar atando ninfas? Muita coisa nós podemos esperar. Porque a ninfa você pode colocar ela em estágios de fundo, meia água ou superfície. Olha aí a condição. Nós podemos usar de fundo, como fundo, ou mantendo no fundo, pequenos lastros no líder, lastros na própria mosca, cone heads, big heads, ou seja, estruturas que a gente possa colocar para que a mosca tenha uma condição de afundar rapidamente. Da mesma forma, você pode usar um conjunto de mosca seca com ninfa e pescar numa condição que atraia tanto o peixe de superfície quanto o peixe de fundo. Também existe essa possibilidade. Arremessar de forma que a deriva da água gere esse movimento natural da ninfa para a área onde os peixes se localizam na espera do seu alimento, que é o propósito, muitas vezes, da pesca com ninfa, você não arremessar em cima, mas próximo, de modo que a água carreie até a posição que o peixe se encontra, ou espera naturalmente que a correnteza lhe jogue a comida na boca. Então, essas técnicas são interessantes de serem estudadas, analisadas, observadas. Tem muitas técnicas, tá? Como também equipamento de fly destinado especificamente para pesca com ninfas. Não que você consiga não pescar com o seu equipamento padrão, mas geralmente no Euroninf nós usamos varas com 10 a 10,3 pés de comprimento e padrões de linhas específicas para este também comprimento de vara e de ação de pesca. Muito bem. Podemos usar 2, 3 ninfas no mesmo líder, sendo elas bem pequenas. E podemos usar um strike indicator, que eu já ensinei, ou um indicador de batida, que é para facilitar o pique, a pegada da mosca ou da ninfa, e assim você poder fisgar o peixe com um pouco mais de precisão. Esse indicador também se encontra como fazer alguns padrões de indicador de forma caseira, simples, eficiente, lá no meu canal do YouTube, Melockfly Hot. Procure lá, Strike Indicator, que vocês vão achar bastante interessante. Fica a dica aí também. Muito bem. Líder para a grande maioria da pesca com ninfas sensíveis, finos, bastante finos os tips, e compridos, longos, no mínimo do tamanho do comprimento da sua vara de pesca, ou seja, 2,70 m, 9 pés, 10 pés, 12 pés, 11 pés, vai depender aí da habilidade, mas geralmente se faz uso de líderes longos e tips mais finos. Por que finos? Porque você precisa dar naturalidade àquele padrão de mosca. Quanto mais rígido for o tippet, mais artificial se torna a sua ninfa atada. Fica essa dica aí também. Podemos então ver que devemos ter no nosso colete de pesca, e aqui nós temos uma caixinha bem antiga das minhas, que eu usava fazer a nossa seleção de ninfas que nós vamos pescar, com o que? Variedades de cores, tamanhos,
variedade de insetos, para que assim você possa ir testando, ou quando se deparar numa condição adversa, você pode muito bem começar com uma ninfa cenoura, ou com um camarãozinho. Você pode começar muito bem a sua pescaria, de uma hora para outra, na parte da tarde, você já não consiga pescar mais com esse padrão. Muda o aspecto de pesca, e você tem que optar talvez por insetos menores, ou por insetos maiores, ou por cores mais fechadas, ou por cores mais abertas. Então, ter uma paleta e não só uma caixa no colete é interessante também você considerar isto quando for pescar. O colete, para quem gosta, e eu sou da velha guarda, eu gosto de pescar com colete, possibilita bastante condições de você abastecê-lo com várias caixas de padrões diferentes de ninfas.